Oi, gente. Então, gente, continuando com as características do pré-modernismo, hoje nós vamos ver a segunda. Nós vimos no último vídeo sobre essas características, nós vimos a primeira, que era a ruptura com o passado. A ruptura com o passado no sentido do vamos dizer assim, do vocabulário até literário, né? Que nos movimentos anteriores era um vocabulário mais sonhador, mais suave, mais sofisticado. E já no pré-modernismo, como dizem os críticos literários, já era um vocabulário mais pesado, mais grotesco, às vezes até mais macabro, como a gente deu o exemplo daqueles versos do Augusto dos Anjos, que ele dizia que amava o coveiro, porque o coveiro que arrastava a gente para a cova, o coveiro que arrasta as carnes para o cemitério e coisa assim, né? Então, esse vocabulário literário é mais pesado, então rompe, é uma ruptura com o passado, é uma ruptura com a suavidade, com a sofisticação e até com o sonho, né, dos movimentos passados, que era o romantismo, parnasianismo e etc. E agora, como uma segunda característica, a gente pode dizer que era o inconformismo total com a realidade brasileira. Então, aqueles temas anteriores também, do romantismo, do parnasianismo, aqueles temas assim de sociedade ideal, de romance, de festas bonitas, né? De amores proibidos e tal, estes temas já não aparecem mais no pré-modernismo. Que temas que aparecem no pré-modernismo? É a preocupação com a realidade social do país, do Brasil, a miséria, a pobreza, a situação do interior do Brasil absolutamente precária, a situação dos subúrbios das cidades grandes também, a situação do caboclo, a situação do mulato, a situação até mesmo do funcionalismo público, né? Que aparece muito ali nos textos do próprio Lima Barreto. Então, o funcionário público, assim como tem aquele funcionário público muito dedicado, que às vezes vem até se prejudicar por ser tão dedicado, também tem aquele que quer o seu empreguinho ali de funcionário público só para ficar ganhando e não fazendo nada. Tem até um conto do Monteiro Lobato que eu chamo conto adulto, e hoje quando a gente diz literatura adulta ou filme adulto ou conteúdo adulto, parece que é um conteúdo assim mais pro lado sexual, mas não, Monteiro Lobato, eu digo isso porque a maioria conhece a literatura dele infantil. Mas como ele foi promotor de justiça, ele também tem muitos contos assim na área policial mesmo. E ele tem um conto que, se não me engano, o título é O Engraçado Arrependido. Não, ou é O Engraçado Arrependido. Eu não me lembro, mas é um conto que ele queria muito ser funcionário público. Só que a vaga que ele queria estava ocupado por um major, e ele queria que o major morresse. E o ponto fraco do major é que, além de ele ter um aneurisma a ponto de estourar, ele ria muito, ele achava as coisas muito engraçadas. E esse que queria a vaga, ele era muito afeito a dizer piadas e todo mundo se matava de rir, achava engraçado. E lá pelas tantas, num jantar, ele contou uma piada e fez o major rir tanto
que ele acabou morrendo. Eu até escrevi com meus filhos que eu tenho um livro publicado sobre isso, sobre os contos do Machado de Assis, desculpa, do Monteiro Lobato, entre outros, que eu já acho que mostrei no canal para vocês. Escrevi sobre isso. Então, mas por que eu estou dizendo isso mesmo? Por causa do funcionalismo público, que era uma das questões que o pré-modernismo examinava muito, do ponto de vista daqueles que querem trabalhar e do ponto de vista daqueles que só queriam um emprego para ganhar seu salário e não queriam fazer nada, tá? Vou ler o esqueminha aqui do quadro com vocês, como sempre. Cada vez que eu vou virar para o quadro, nesses últimos meses, me dá vontade de rir, porque eu já contei para vocês que por causa das minhas doenças autoimunes, principalmente a asma e o reumatismo, eu tenho passado muito tempo no meu quarto, recostada ali na cama, né? Entre deitada e sentada ali, recostada nos travesseiros. Então, como o meu cabelo está caindo muito, em razão dos remédios para doença autoimune, em razão do corticoide, e além de eu ficar muito tempo assim, recostada na cama, caiu muito aqui atrás. E além de ter caído, tá sempre um nó, de tanto ficar recostada ali nos travesseiros, na cabeceira da cama. Como meu cabelo é crespo, por mais que eu tente ajeitar, ele sempre fica ali, ó, como diziam antigamente quando eu era criança, um ninho. Então, cada vez que eu me viro, eu me lembro que vocês, meus alunos, vão dizer: meu Deus, o que a professora Márcia fez nesse cabelo? Mas, enfim, faz parte. E mesmo assim, eu estou muito feliz que nos últimos dias estou conseguindo vir aqui regularmente conversar com vocês a respeito da literatura, tá bom? Então, vamos ver essa segunda característica do pré-modernismo que eu acabei de comentar com vocês. Então, segunda característica, inconformismo diante da realidade brasileira. Temática diferente dos movimentos anteriores, que era o romantismo, o parnasianismo, que tinham outros temas, como eu acabei de comentar com vocês. Amores, bailes, festas, etc. Agora, as discussões eram sobre assuntos como o interior do Brasil, né, que estava em situação precária, como o caboclo, o mulato, a miséria, a pobreza, o subúrbio das cidades que agora começavam a crescer, como o Rio de Janeiro de Lima Barreto, e o funcionalismo público, e etc., entre outros temas. Tá bom, gente? Então, essa é a segunda característica do movimento que não pode ser chamado de escola, né? Porque os críticos não chamaram. Essa é a segunda característica deste período, movimento, não sei como chamar, porque para mim é tudo sinônimo de escola, mas escola os críticos dizem que não foi, que perdurou de 1900 a 1922, tá? Por hoje é isso, então, e até o próximo vídeo. Muito obrigada, gente, pelos comentários carinhosos, pelos e-mails, por tudo que vocês têm acompanhado aqui, tá? Meus queridos alunos, eu nunca esqueço de vocês, viu? Então, por hoje é isso, e até o próximo vídeo. Tchau, gente!